noite, meninas. Sejam todas bem-vindas ao nosso Quinta Delas Pocket desse mês. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês para mais esse tempo juntas, como mulheres, compartilhando a palavra do Senhor, nesse tema proposto para essa noite, sem medo de dizer não. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas nós já nesse início queremos te convidar a participar com a gente. Então, você que já está aí conectada no YouTube, você pode interagir pelo chat, você pode se apresentar, mandar suas perguntas, fazer a sua contribuição dentro daquilo que nós formos conversando aqui. Estamos com o celular ligadinhas em vocês, para responder vocês, para interagir com vocês e nos sentir, né, nesse tempo que a gente ainda não pode estar aqui na igreja, todas juntas, um pouco mais próximas de vocês também. Então, para a gente dar início ao nosso culto, nós vamos orar, nós vamos entronizar a presença do Senhor, nós vamos abençoar a tua vida, a tua casa. É um culto, é um formato diferente, mas nós estamos aqui também nesse bate-papo para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, através da nossa entrega, através da nossa troca e de tudo aquilo que nós formos conversar hoje. Pai querido, obrigada por esse tempo, nós consagramos ao Senhor esse culto. Obrigada, Pai, pelo teu sustento, obrigada pela vida das minhas irmãs, por todas as famílias hoje representadas que estão acompanhando este culto. Senhor, que seja uma noite poderosa na tua presença, nós cremos que algo vai acontecer nos nossos corações. Toda vez que a tua palavra é ouvida, é vivida, algo acontece em nós. Nós estamos dispostas, Senhor, a crescer, a avançar sem medo, vivendo verdadeiramente os teus planos e propósitos para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa casa. Abençoa cada uma, Senhor, e que hoje a tua vontade, Senhor, seja feita em cada lar, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Então, para nós conversarmos e começarmos aqui esse nosso momento, a gente resolveu dividir hoje em tópicos. Então, nós temos 3 assuntos que nós vamos conversar, que nós vamos aprofundar um pouco mais dentro do nosso tema geral, que é o sem medo de dizer não. A gente fez algumas perguntas no Instagram, vocês interagiram bastante, foi muito legal, muito obrigada por isso. Se você ainda não nos acompanha no Instagram, nós temos um perfil lá só para os nossos conteúdos, só para nós também estarmos mais próximas de vocês, então nos siga lá. E eu quero passar a palavra aqui para as meninas, para elas também darem uma boa noite delas, falarem um pouquinho com vocês, e aí a gente vai começar. Boa noite, amadas. Tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma noite, como a Débora falou, né? Mais um culto. Que bênção. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações, nós vamos compartilhar aquilo que Deus já tem falado na nossa vida, no nosso dia a dia, e nós queremos compartilhar um pouquinho com vocês, com muita alegria. E crendo que logo, logo nós estaremos juntas pessoalmente, mas enquanto isso não acontece, a gente está aqui para compartilhar. Vão interagindo aí, como a Débora falou, deixa os recadinhos aí nos comentários, que a gente quer ouvir também o que vocês estão pensando. Tá bom? Oi, meninas, boa noite. Estou com expectativa muito grande para essa noite. A Débora até tinha perguntado, né, para a gente falar um pouquinho, o que vocês estão esperando. Eu estou esperando muita coisa, porque foi um tema que a gente conversou muito, né, já desde o início, algo que Deus tem trabalhado no nosso coração, e a interação de vocês mostrou que é uma coisa também, uma dificuldade de muitas de nós, né? Então, eu estou com muita expectativa mesmo. Então, já vai conversando com a gente, eu estou com o celular aqui, vou recebendo os comentários de vocês. E a interação de vocês vai ajudar no nosso bate-papo hoje, né? Para a gente poder conversar um pouquinho. Isso aí, Lu. Queria começar com você. O que Deus ministrou no teu coração nesse tempo? Qual foi a direção para a gente fazer essa troca sobre esse tema de não ter medo para se posicionar, não ter medo para dizer não? Em qual área você vai compartilhar com a gente? Que bom, Dé. É um tema bem desafiador, né? Nós temos sido desafiadas a aprender a dizer não, né, em algumas áreas da nossa vida, e algo que Deus tem colocado no meu coração de forma muito intensa, assim, é a questão mesmo de onde buscar, né, a nossa identidade e nos fortalecermos para isso, para a gente conseguir se posicionar, muitas vezes, quando a gente tem que dizer não, né? A palavra de Deus nos diz que o Senhor é a fonte da vida. Salmos 36:9 diz assim: pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz somos iluminadas.
Então, a palavra já diz que o Senhor é a fonte da vida. Então, a gente tem que se basear nisso e buscar no Senhor nos fortalecer em todas as coisas, em todas as áreas, né? E para a gente se fortalecer, algo que fica muito claro, tem a ver com oração, tem a ver com intimidade, com buscar o Senhor em todo o tempo, né? E quando a gente fala em oração, a gente vê Jesus que saía muitas vezes para orar, se afastava das multidões. Então, a oração é a base da nossa vida cristã. E é a base daquilo que vai fazer a gente se fortalecer e aprender a se posicionar cada dia mais nas nossas necessidades e realidades, né? Então, algo que fica bem claro assim é a questão de qual é a fonte que a gente tem buscado. Então, é o Senhor e é na oração. Quando você fala em oração, você vai para o secreto. E nós falamos essa semana e semana passada no Insta do Quinta Delas bastante sobre secreto. Porque tem a ver com isso, tem a ver com a nossa comunhão com o Pai, o nosso tempo de intimidade com Deus. É no secreto, é ao ler a palavra do Senhor que Ele vai nos fortalecendo, nos capacitando, né? Então, isso fica muito claro, assim. Quando a gente fala em secreto, normalmente a gente pensa num espaço físico, né? Em a gente ter um espaço físico na nossa casa, para consagrar ao Senhor, para poder fazer as nossas orações. E está certo, está correto a gente pensar isso, é preciso que a gente tire um tempo do nosso dia para isso, né? Podem interagir aí, tá, gente? A gente quer conversar, não é para a gente ficar aqui pregando nada. E está certo a gente pensar em relação ao secreto, nesse espaço físico, às vezes é um canto da sua casa, um quarto, né? Os mais afortunados têm aí um quarto secreto, né? Não é o meu caso ainda, mas assim pode ser um tapetinho, um lugar que você tenha na sua casa consagrado ao Senhor. Então, isso, quando a gente fala de secreto, a gente leva para esse lado, né, da questão do físico. E é importante isso, é importante a gente tirar esse tempo para estar com o Senhor. Porque é no secreto, e isso fica bem claro assim, no nosso dia a dia, né? É no secreto que Ele vai forjando o nosso caráter, vai nos fortalecendo, porque uma das dificuldades de a gente dizer não é as dúvidas que a gente tem como mulheres, né? As inseguranças que a gente tem como mulheres. Então, é preciso que a gente busque na fonte certa, que a gente se alimente na fonte certa, e a fonte certa é o Senhor. Muito bom isso que você colocou, Lu. E até foi interessante que ontem, no nosso grupo de célula, pelo Zoom ainda, né? Foi falado isso, a gente estava compartilhando sobre o tema do domingo à noite, que o pastor Daniel trouxe sobre a agenda de Deus, e como se encaixar na agenda de Deus, os planos de Deus, e né, todo mundo caiu nesse lugar em comum do secreto. E algo interessante que a gente comentou sobre isso é que, muitas vezes, a gente segmenta muito a nossa vida e coloca Deus limitado a nossa rotina, então a gente pode pensar e cair nesse erro assim. Então, eu vou para o meu lugar secreto. Então, vamos supor, faço de manhã esse momento de devocional, de oração, de estar a sós com Deus, que é inegociável, precisa ter. Só que aí eu limito Deus àquele momento. Então, o que acontece? Terminou? Fechei a porta, acabou. Então, o restante do dia, eu vou vivendo o meu dia sem convidar o Espírito Santo para fazer parte. E aí que é o erro, eu vejo, né? Porque Jesus nos deu o exemplo de que ele ia, se afastava das multidões, ia para o deserto, ele tinha a sós dele com o Pai, mas era uma constância na vida dele, a intimidade. Então, quantas oportunidades a gente perde, às vezes, se a gente não renova a nossa mente para esse desafio de estar na fonte o dia todo. E até foi interessante, uma pessoa colocou ali que um homem teve a sensibilidade, ouviu Deus, e deu até nos jornais que ele socorreu um menininho que caiu de um prédio, eu nem fiquei sabendo, mas ele ouviu, tipo, vai lá e socorre. E ele falou, se não tivesse ouvido. Então, muitas vezes o Senhor quer nos usar no dia a dia, em vários momentos. A Mê sempre fala, né? Estou lavando louça, Deus fala comigo. Não é só naquele lugar. Naquele lugar nós estamos só nós dois. Mas no dia a dia Ele continua falando. Então, é importante a gente avançar nisso, né, Lu? Exatamente. E aí, até para complementar isso que você está falando, eu fui buscando de Deus mais e mais sobre a questão do secreto, justamente por isso, porque eu vejo que hoje nós estamos passando um tempo muito diferente, atípico de tudo que nós já vivemos. Né? Nós estamos praticamente 5 meses em casa, numa nova realidade, muitas mães que estão aí com filhos em casa, tendo que fazer essa tal da aula online. Misericórdia. Misericórdia, né? Sem saber muito mais o que fazer com as crianças. E aí, Deus me levou para essa questão, assim,
de a gente, às vezes, se cobrar muito de não estar conseguindo tirar esse tempo de secreto, de devocional, de a sós com Deus. É muito mais do que isso. Né? Deus me levou lá para Salmos 91, que fala, né, de se esconder mesmo, de a gente estar junto, na presença, o tempo todo de Deus, para a gente poder descansar. Então, é muito mais do que só um tempo, 1 hora, 2 horas, ou o tempo que a gente tem. É sempre a gente estar na presença de Deus. Então, a gente não precisa se cobrar. Se você está aí hoje, está se sentindo cobrada, pressionada, gostaria de estar fazendo, talvez, uma devocional melhor, com mais qualidade, Deus colocou isso muito claro no meu coração. Assim, é um tempo integral, exatamente isso. É o tempo todo a gente está em adoração, em louvor, em gratidão a Deus. E isso é o nosso secreto. Então, nesse tempo novo, a gente está tendo que se readequar a certas coisas e passa por isso também, né? De a gente não se cobrar tanto dessa questão do secreto. E aí entra também, porque as pessoas podem estar em casa perguntando, e o que isso tem a ver com dizer não? Tem tudo a ver. Porque para nós dizermos sim, para a gente falar sim para esse lugar, a gente tem que dizer não para muitas outras fontes e muitas outras distrações e coisas do nosso dia a dia. E pensando sobre isso também, me veio muito na minha memória as pessoas que eu converso, que eu acompanho. E a primeira pergunta, normalmente, que líder, pastor faz é assim: como que está a tua vida com Deus? Como que está teu tempo de leitura? Como que está a tua vida de oração? Porque essa é a chave. Então, às vezes, a pessoa está nesse momento, né, de pandemia, com medo, triste, abatida, sem esperança e se alimentando de fontes erradas. Então, o excesso de notícia, a gente liga a televisão, o que a gente vê. Não que você não possa se informar, você deve, mas o excesso. Conversas. Se você está cercado de pessoas que só trazem medos, que só trazem notícias ruins, você se alimenta. Então, é aquela frase que é muito usada para o físico: você é o que você come. Exatamente. A gente vê isso em consultório, né? Quem faz dieta a vida inteira, levanta a mão, você vê isso. Mas na vida espiritual é a mesma coisa. Você é o que você se alimenta no teu espírito. Então, se a nossa fonte for notícias, se a nossa fonte for pessoas, informações, nós não vamos ter a fé para vencer o medo. Então, por isso que a gente tem que dizer não para as fontes erradas e sim para a fonte correta. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, essa é a nossa fonte para vencer o medo e avançar. Exatamente, é isso aí. É no secreto que ele vai fortalecendo, né? Vai nos fortalecendo e fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, e a gente vai sendo mais encorajadas a dizer não para aquilo que não nos faz bem. Exatamente a questão da alimentação foi algo bem claro, e é assim mesmo. Então, que a gente se alimente da palavra de Deus no dia a dia, no nosso tempo de secreto, mas em todo o tempo, né? Que a gente tenha seja intencional em estar na presença do Senhor, independente do tempo físico. E, Lu, você faz algo prático, assim? Por exemplo, uma oração? Como que é o teu momento? Compartilhar com a gente, assim. E até para isso se estender no dia a dia, assim. Durante o teu dia, você faz de manhã, mas aí tem momentos que você fala: Espírito Santo, vem, me ajuda. Espírito Santo, fala comigo. Você tem isso? Como que você tem desenvolvido? Tem, com certeza. Eu tenho procurado fazer sempre de manhã, que é o horário que eu consigo, porque eu acordo muito cedo. Isso é uma característica minha. 6h30 já estou acordada. Não sei se aqui é assim. Tá amarrado. Alguém em casa aí também? 6h30 eu estou acordada, não consigo ficar mais, e aí eu vou para o meu secreto. Daí eu tenho lá o meu quartinho, que ainda não é só o secreto, tem outras coisas juntas, mas ali eu fico com o Senhor. Então, algumas dicas, né, como a Débora falou. Um caderninho, então eu sempre tenho um caderno para ir anotando algumas coisas, porque é nesse tempo que Deus vai falando. Às vezes a gente vai para o secreto só para falar, né? Só para orar, pedir coisa e tal, até agradecer também, mas a gente também não dá a oportunidade do Senhor falar com a gente, né? Da gente receber as respostas que a gente tem colocado diante do Senhor. Então, o caderninho, para mim, faz toda a diferença. Eu já tenho o meu caderninho ali, vou anotando todas as dicas, todas as palavras que o Senhor... Às vezes não tem nada a ver naquela hora, naquele contexto, mas daqui a pouco o Espírito Santo me traz a revelação de que aquilo é a resposta que eu precisava ou algo que eu estava colocando diante do Senhor, né? O louvor, né? Porque o louvor te leva para um momento de adoração, de gratidão, de entrega ao Senhor, né? Disposição, eu vejo isso muito em mim, assim, disposição para ouvir e obedecer. Muitas vezes a gente resiste também aí para o nosso secreto ou para buscar a Deus, porque a gente tem medo daquilo que Deus vai falar com a gente, né? E isso vai, de repente, demandar mudança,
né? Então, mudança de comportamento, de atitudes, coisas que a gente tem que deixar para trás. Então, a disponibilidade de ouvir e de obedecer aquilo que o Senhor está trazendo naquele momento de secreto, né? Então, acho que isso é importante, são algumas dicas que eu anotei. E, assim, procurar fazer sempre no mesmo horário. Mas, como eu falei também no início, não é que, hoje em dia, a gente tenha que se cobrar nesse sentido, né? Porque está todo mundo com rotinas diferenciadas aqui. Mas, se der para ser sempre no mesmo horário, né, com uma certa frequência e constância, é bom também. Porque daí a gente também vai tornando aquilo um hábito. Você começa a sentir até falta, né? Verdade, entra numa rotina e não dá mais para não fazer. Então, sobre fonte, dizer não para as fontes erradas, a gente queria te encorajar mesmo a viver intencionalmente esse tempo de secreto com o Senhor, de convidar o Espírito Santo para fazer parte do teu dia a dia, para Ele falar com você enquanto você lava a louça, cuida dos filhos. Foi Ele que te deu para cuidar, então Ele quer fazer parte. E a gente precisa convidar e estar sensível. Eu acho que essa é a chave. Às vezes, a gente nem para ouvir e Ele quer se comunicar com a gente. Então, que as outras fontes elas sejam realmente só informativos, só, às vezes, um passatempo, mas que o que nos alimenta seja verdadeiramente o Senhor. E é até interessante, quando a gente pensou no tema desse ano, Fearless, né, o sem medo, destemida, vamos voar, vamos para cima. Foi interessante que algumas pessoas falaram com a gente sobre o medo do bom, o medo do novo bom. Então, por exemplo, como assim? Que coisa confusa. Mas tem pessoas que têm medo de fazer vestibular, de passar no vestibular e entrar na faculdade. Por quê? Porque isso vai fazer a pessoa ir para um nível de maturidade, de vida muito maior. Demanda um esforço e uma mudança. Eu vou para o meu secreto, o Senhor vai falar comigo, Ele sabe tudo sobre mim, talvez Ele me confronte, talvez Ele me mostre algumas coisas que eu vou ter que lidar. Isso é maravilhoso, isso gera vida, isso nos faz crescer, só que o processo assusta um pouco. Por isso que a gente tem que falar de algo que é tão maravilhoso, que a gente tem que sempre resgatar esse lugar e dizer, vá para esse lugar, é a tua fonte, é o teu Deus. Porque tem pessoas, e eu já fui uma dessas, que eu tinha medo de estar ali com o meu Deus. Ele sabe tudo de mim, eu vou ter que mexer nisso, não quero, vai doer. Mas quando Ele faz e trata, é libertador. Então, para a gente viver isso, que a gente está se propondo como mulheres, a viver como Quinta Delas e todas vocês que têm nos acompanhado, a gente vai precisar ir para a fonte certa, para não ter medo do novo, para não ter medo dos desafios, para ir sabendo que o Senhor está conosco, Ele é Deus presente. Amém, isso mesmo. E ter confiança, né? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A Bíblia é clara nisso. Então, mesmo que naquela hora a gente não entenda muito o propósito dele, ou a direção que ele está nos dando, ao ouvir a voz dele, que é esse medo que pode vir no nosso coração, mas eu não estou entendendo essa direção, eu não estou entendendo por que eu tenho que tomar essa decisão agora, mesmo que a gente não entenda, a confiança tem que tomar conta do nosso coração. E a certeza de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, confia, vai. Se você tem uma direção, se você ouviu lá no seu secreto, no seu tempo com Deus, no seu a sós, que a direção é essa, só vai. Mê, tem alguma coisa chegando aí? Começou umas interações aqui, a galera concordando com a gente, que é um tema muito relevante para agora. Tem um comentário assim, que concorda plenamente, até a Adriane falou, concordo plenamente, nosso tempo é o tempo de Deus, nossa agenda tem que ser a agenda de Deus. Enfim, e falando também, a Marilene falando que como acontece comigo, Deus também fala com ela quando ela está lavando a louça, né, gente? Que acontece, tipo, nas quarentenas, não sei vocês, mas eu sujo um negócio, ele já aparece, limpo o negócio, ele já aparece sujo. Parece que é um bumerangue, então Deus vai falando com a gente. Até de madrugada, com o gato. Todo momento. Tem que estar sensível, né? É isso aí. Exatamente. Aqui, nós colocamos lá as perguntinhas no Instagram, e uma das perguntas foi, né, o que tem influenciado seus pensamentos? A verdade do nosso paizinho, apesar das circunstâncias, a verdade lança fora toda mentira. Então, tem tudo a ver com essa mudança que a gente vai recebendo dele, esse realinhamento de propósito, de chamado, de identidade, e os nossos pensamentos vão sendo tomados pelas verdades, porque Deus já declarou quem nós somos.
né? Nós somos filhas amadas, abençoadas, menina dos olhos de Deus, princesas. Deus já declarou várias coisas sobre a nossa identidade. Então, os nossos pensamentos têm que estar cheios dessas coisas, das verdades do Pai. Então, achei legal, porque é isso mesmo. Desse jeito. Desse jeito. Uhum. Mei, e você? Joga aí Eu. na roda para a gente conversar sobre Ai, o próximo Jesus. tópico dentro do nosso tema. Na verdade, é uma dificuldade, até trazendo para a parte prática, né? Sobre o dizer não no nosso dia a dia. Como a gente comentou aqui no Instagram, a gente teve muita resposta, inclusive foi interessante que 90% no mesmo sentido, foi quase unanimidade qual seria a motivação. A pergunta foi, quando você tem, ou qual a sua maior dificuldade para dizer não, né? E 90% falou que a maior dificuldade seria desagradar as pessoas ou deixar alguém triste. Eu não consigo dizer não quando me pedem ajuda. E eu achei isso muito interessante porque eu sempre trago para uma reflexão pessoal, né? Para o que aquilo qual é a minha dificuldade em relação àquilo. Quando Deus falou comigo sobre esse tema foi no início do ano passado. E eu lembro muito bem sobre essa frase de não ter medo de dizer não, ou você pode dizer não. E parece para muita gente uma coisa muito simples, né? Tipo, gente, é uma palavra pequena, mas, gente, é muito difícil para muitas pessoas. E eu creio que para muito mais gente do que a gente imagina tem mais dificuldade, tem essa dificuldade, né? E essa dificuldade, esse medo ou dificuldade, esse problema que a gente tem sobre não querer desagradar, ou eu não quero deixar a pessoa triste, né? Nossa, se eu falar não, a pessoa vai ficar arrasada. Muitas vezes até uma ajuda que a pessoa está pedindo para a gente. E se você pensa inicialmente em dizer não, na maioria das vezes é porque realmente você não pode fazer, né? Então eu estou considerando que é porque a gente não pode fazer. Então, se é algo que você não pode fazer, por que é tão difícil você falar para a pessoa eu não posso, eu não consigo fazer? Esse medo de desagradar, muitas vezes Deus falou comigo e a minha autorreflexão foi, não é tão genuíno assim, pode não ser tão genuíno assim. Eu não estou falando no geral, não estou generalizando, não estou falando que todos os casos são esses, né? Eu estou falando basicamente de uma experiência pessoal. Eu cheguei a refletir, por que eu tenho medo de desagradar uma pessoa se eu poderia muito bem jogar esse problema para outro? Porque, por exemplo, a Lu pode me pedir, dar um exemplo para vocês. Se a Lu vem me pedir, eu preciso que você faça isso, ou que você esteja em tal lugar, tal hora, fazendo tal... Não posso, eu tenho um compromisso, não vai dar tempo, mas, nossa, mas a Lu está pedindo uma ajuda. Como é que eu vou dizer não para ela? Quer saber? Eu vou jogar para a Débora, porque a Débora tem mais facilidade de dizer não do que eu. Então, ela vai dizer para a Lu, vai falar, Lu, veja com a Débora, né? E provavelmente pode ser que realmente ela tenha mais facilidade do que eu de falar um não para a Lu. Ou seja, o meu problema não era desagradar a Lu, era eu desagradar a Lu. Era eu magoar ela, o que ela ia pensar de mim, sabe? Queimar teu filme com a Lu. Isso, exatamente. No final das contas, estou preocupado com a minha reputação e não com os sentimentos da outra pessoa. E isso me fez sentir uma pessoa muito ruim, realmente, como nós somos, né, originalmente. Nós não somos perfeitos, né? E eu falei, Senhor, realmente, o meu problema é o meu orgulho e a minha reputação. Porque se eu me preocupasse com o sentimento, eu iria dizer não, ia explicar a situação, ia perguntar se eu poderia dar um outro jeito de ajudar, enfim. E, então, eu acho que uma reflexão ótima para esse momento é qual que é a sua motivação? Por que você não consegue dizer não? Realmente, será que é o fato de a pessoa ficar magoada ou ela ficar magoada com você? Né? Você está preocupada com a sua reputação? Você está preocupada com o que ela vai achar de você? Ou você está preocupada com os sentimentos dela? Então, é muito fácil, às vezes, a gente colocar na outra pessoa, porque parece um sentimento genuinamente bom, né? Uma motivação genuinamente boa, mas muitas vezes pode não ser. Então, essa foi uma reflexão bem profunda que eu tive sobre o assunto. E dentro disso, uma coisa que eu pensei é que, às vezes, a gente tem medo de dizer não
porque a gente já cogita que a pessoa vai se magoar com aquele não, porque nós nos magoaríamos. Isso, a gente projeta, projeta, né? Então, por exemplo, se a Mê me falar não para isso que eu pedi para ela, eu vou ficar chateada, porque, poxa vida, eu estou pedindo algo para a Melina. Então, o que eu faço? Eu não posso dizer não para a Melina, mas a Mê não ficaria, mas eu ficaria. Então, eu projeto no outro. Por que a gente tem tanta dificuldade? De novo, não é generalizado, mas muitas pessoas têm essa dificuldade de se posicionar dizendo, não posso fazer isso, não vou fazer isso, não me sinto bem fazendo isso. Qual o problema, né? Por quê? Ela ficaria magoada e sentida se a pessoa fizesse isso. Então, isso também é uma reflexão, uma autoanálise que a gente precisa ir lá na nossa intenção do coração. Exato, de você ver quão curada você é emocionalmente, né? Para você não ser tão hipersensível assim, né? Porque muitas vezes, realmente, a gente tem dificuldade de ouvir o nosso não e, por isso, a gente não dá o não, porque a gente já acha que a outra pessoa é tão sensível quanto nós somos, né? E pode ser também que muitas das vezes que eu tive dificuldade de dizer não e depois me quebrei lá na frente por causa disso, foi por isso. Foi porque eu realmente, em muitos momentos da minha vida, eu tinha muito medo de ouvir não dos outros, então eu achava, ai, coitadinho, também deve ser hipersensível como eu, né? Então, eu não vou dizer agora. Então, a motivação daquilo é algo que a gente sempre tem que analisar, sabe? Eu acho que eu ouvi uma coisa há um pouco tempo atrás, assim, é que nós não somos tão bons, realmente. Muitas vezes a gente mascara as nossas dificuldades com um sentimento genuíno, que parece ser genuíno, mas ele disfarça aquilo que a gente precisa analisar. Porque eu precisei, tipo, em um momento específico, até depois eu vou comentar sobre isso, eu precisei que Deus me falasse que eu podia dizer não. Tipo, não, mas, Senhor, eu estava preocupada com o sentimento dos outros. Não, mas você não é tão boa assim, entendeu? Não é esse sentimento de preocupação com o sentimento dos outros que você tem. Não, é porque você está com medo da sua reputação, do que a outra pessoa vai achar de você, né? Então, tem que rolar uma autoanálise, uma autorreflexão sempre ali das nossas motivações, né? Não, só para complementar o que a Mê está falando, e também a gente saber a forma de falar, né? Porque isso também, às vezes, faz toda a diferença. Às vezes, não é o que você fala, mas é como você fala. Então, assim, eu não vou poder, por esse motivo, né, por essa situação, explicar. Às vezes, a pessoa vai entender se você tiver uma forma mais adequada de falar sobre aquela situação, né? Por exemplo, nesse caso que você citou, poderia falar, Lu, eu não vou poder, mas vou te ajudar a ver alguém que pode. Possa fazer. Então, tem uma estratégia. Tem, a gente a consegue forma. continuar sendo uma bênção e ajudando as pessoas, mesmo não podendo. Eu não posso, mas te ajudo a conseguir. Exatamente. Faz diferença. E a gente tem que começar a... Isso também é algo bem recente para mim, sabe? Mas a gente tem que começar também a acreditar nas pessoas e também a fazer com que cada um lide com seus sentimentos, entendeu? Tipo, olha, a minha dificuldade é essa, eu não posso te ajudá-lo da melhor forma, da forma mais educada do mundo, né? Vou tentar te ajudar como eu puder, mas se a pessoa ficar chateada com isso, daí o que você pode fazer, entendeu? Não dá para... Existem conteúdos Delas, individuais, não tem exatamente, como a gente exatamente. assumir isso. Que a né? gente... E não é responsabilidade nossa. Exato. Né? Isso acontece muito, essa coisa do dizer não, até no âmbito da igreja, eu vejo. Porque quando a gente vai para o secreto, aí então a gente é curada, sarada, a nossa identidade é tão firmada que a gente voa, e aí a gente acha que tem que dizer sim para tudo, porque são coisas boas. Isso, eu passei demais isso. Então, tá precisando de alguém aqui no ministério tal, vamos lá. Tá precisando, eu já liderei idosos da igreja. Tem noção, gente? Chamado zero, não tinha vocação nenhuma. Tô eu lá com os idosos, fazendo exercício. Tava lá. Então, teve uma fase que eu olhei e falei, estava em todos os ministérios de alguma forma, porque era sim, 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 sim. E aí tinha um teatro, tinha que fazer um teatro péssima de teatro, péssima. Pensa, pessoa ruim de teatro sou eu. Você pode fazer porque faltou fulano? Eu falei, posso. Só que aí eu me vi numa enrascada, porque eu falei, gente, eu não sei fazer isso e tal. Aí a líder chegou para mim e falou assim, para de dizer que você pode, porque daí é pior para a gente. Chega na hora, você não sabe. Aí você não decorou a fala e você mais atrapalha do que ajuda. Então, é melhor você dizer não. Nos ajuda você falar não. E ali eu fiz, gente, olha só, o não... Olha o nível da capacidade teatral da pessoa. Por favor. Amada, sai. Pede para sair. Nos ajuda se você ficar de fora. Eu não vou pro louvor, tá, gente? Amados. Brincadeirinha. Não convidem, não convidem. Como a Lu diz, eu sou livre, não sou afinada. Essa Lu tem cada pérola, gente. Então, aí eu falei, nossa, interessante, eu ajudo se eu disser não.
Uma coisa que eu lembrei também, eu li um livro um tempo atrás, a escritora desse livro, acho que, se eu não me engano, é uma mulher segundo o coração de Deus, uma esposa segundo o coração de Deus. Ela fala que todos os convites que ela recebe, ela ora. Tipo assim, todos dos mais mínimos. Tipo, você pode tomar um café da tarde comigo? Vou orar, irmã, já te respondo. Você pode ir em tal lugar comigo? Vou orar, já te respondo. Eu falei, gente, como assim? E hoje eu vejo como isso é importante. A gente está lá, né, esse tempo de isolamento, que tem que fazer live, tem que gravar vídeo, reunião de... Eu tenho orado, sabia? Esses dias eu até falei com a Estherzinha. Falei, Esther, fui convidada para uma live, vamos orar para ver se é de Deus? Porque, se não for, às vezes é só engano, às vezes é só distração. Tirar o foco. Muita coisa tira o nosso foco. Até separei, em Hebreus diz isso, em Hebreus 12 diz isso. A gente precisa se livrar, a gente está numa corrida cristã, com o objetivo de chegar no alvo, de completar a carreira, e diz lá, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Então, distrações não são pecado. Exato. É dividir. Então, tem as distrações. Tem coisa que só serve para tirar o foco, Tira né? o foco. Não está errado eu fazer uma live, não está errado eu servir no teatro, mas me distrai o outro, não fui chamada para isso. Exato. Exatamente, então, não fui chamada para isso, é ótimo. O excesso de sim nos distrai do que a gente precisa focar. Exato. E é uma coisa que eu aprendi, gente, que é maravilhoso. Estava até falando uma vez, estava falando para o meu irmão isso, que a gente tem a mesma dificuldade. Eu falei, não sei, são duas palavras libertadoras. O não também, quando você aprende a usar, né, de forma também, óbvio, da forma mais doce, amável do mundo e educada, de acordo com as suas possibilidades, o não também é libertador. Então, assim, não sei e não são palavras tão pequenas que eu comecei a usar faz pouco tempo. E eu ainda estou praticando, e ainda estou bem no início, daqui a pouco eu chego no modo mais avançado. Não de ignorar as pessoas e não de me achar autossuficiente, nada disso, mas de eu encontrar um equilíbrio, entendeu? Porque esse negócio de empoderar é maravilhoso, né? Jesus era o homem que mais empoderava as mulheres no universo, mas também tem que empoderar para você saber que existe um equilíbrio, que você não precisa fazer tudo, sabe? E que se alguém ficar magoado no caminho, óbvio, né, gente, de novo, da forma mais amável, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que Deus tem pra gente. Mas se a pessoa ficar magoada no caminho dela, vai ter que lidar com aquilo, porque a gente não pode atropelar os nossos propósitos, aquilo que nós somos chamados para fazer, para poder agradar outras pessoas. Então, eu compartilhei com as meninas, toda essa reflexão iniciou com um texto que eu estava lendo lá em janeiro, acho, no começo do ano passado, quando Saul ataca os filisteus vão lá, contra-atacam, Saul já tinha sido ungido rei, os filisteus contra-atacam, e eles estavam ali sendo pressionados, os soldados lá já de Israel já estavam também querendo dispersar, e Samuel tinha sido muito claro com Saul, não faça nada até eu chegar, eu vou chegar, me espere. Então, aí ele ficou muito pressionado, o que ele fez? Fez o holocausto, falou assim, quer saber, eu vou agradar esse povo, porque senão daqui a pouco os soldados vão se dispersar, eu vou fazer o holocausto. Enquanto, depois que ele fez, Samuel chegou e perguntou, o que você fez? Tipo, Deus tinha sido muito claro com você que era para esperar o tempo, para esperar eu chegar, e você não me esperou. Mas os soldados, ele ainda tentou justificar, ele falou assim, olha, se você tivesse obedecido, o teu reino tinha sido estabelecido para sempre, mas agora que você desobedeceu, Deus já levantou outro, e Deus foi muito rápido. E isso mexeu muito comigo, porque não foi assim, Deus vai levantar. Não, é muito claro, olha, agora já era para você, Deus já levantou outro. Então, não quer dizer que, nossa, mas Deus foi muito raivoso, que bravo, que sem coração. É porque não foi para Deus que Saul disse não, ou não foi simplesmente um holocausto. Ele só falou assim, a minha reputação é mais importante do que Deus quer para mim, ou do que Deus tem para mim. Então, a opinião dos outros é muito mais importante do que obedecer a Deus. Então, aquilo para mim foi muito forte, né? Realmente, na maioria das vezes que a gente erra, nós estamos preocupados com a nossa reputação. Na maioria das vezes que a gente desobedece, nós estamos preocupados com a nossa reputação. Então, tudo foi por água abaixo, o reino dele todo foi, né, por água abaixo, porque ele estava preocupado com a reputação dele. E, de novo, acontece isso também lá em Êxodo, né? Em Êxodo, quando Moisés sobe, ficaram lá embaixo. Eu estava conversando com o Eduardo sobre isso, daí ele falou, nossa, ele que me deu até essa... Eu não tinha lembrado dessa dica.
eu não tinha lembrado. E aí o povo já está fazendo algazarra e Moisés não está descendo. Depois eu estou falando assim, olha, faz algum Deus para a gente aí, porque a gente não sabe se Moisés vai voltar. Então, quando Moisés... Aí ele faz, Arão que obedece. Quando Moisés desce, o que aconteceu? Ah, mas o povo estava pedindo, eu quis agradar. Então, é muito sério, né? As muito outras sério. fontes caem nesse lugar. Né? Exato. Eu não estou encontrando na fonte a real, a verdadeira fonte. Vamos para outra? Então, acho que talvez... E é o que a gente ouve muito. Todos os caminhos levam a Deus. A coisa mística hoje que se infiltrou nas igrejas e muitos crentes vivendo isso, infelizmente. Não existe outra fonte. Não existe outro Deus. Nós só temos um Deus verdadeiro. Então, eu gosto de falar essa frase. O silêncio de Deus, quando ele está em silêncio, ele está dizendo muito mais do que qualquer outra palavra de qualquer outra pessoa, de qualquer outra fonte. Então, o silêncio de Deus ele é importante, esse tempo de espera ele é importante. Às vezes, ele está nos ensinando coisas preciosas que em outro momento a gente não aprenderia. Inclusive, a nossa paciência, somos tão... tudo muito emergencial, imediatista, esse tempo que não dá para esperar, parece que sempre a gente tem que estar ouvindo alguma coisa, então vai de novo para esse lugar, o dizer não para as fontes erradas, o tempo de espera, muitas vezes, e ir na fonte certa. Eu mesmo, agora a Mê está comentando aí, e quando eu comecei a minha rotina de secreto, eu também tenho certeza que uma das coisas que fazia eu me distrair e sair da minha rotina, do meu tempo com Deus ali, era isso também. Era o medo de escutar o que Deus ia falar, e eu ia ter que mudar em algumas coisas, ia ter que obedecer, né? E, então, isso foi mudando com o tempo. A gente vai se fortalecendo no secreto, na comunhão com Deus, né? No a sós. E vai forjando a nossa personalidade, o nosso caráter, de forma que a gente não precisa... Foi outra coisa que Deus falou muito também comigo esse ano. Não estar em tudo, né? Que vai com o que a Mê falou agora. Parece que as coisas não vão funcionar se a gente não estiver no meio, né? Então, não, assim, mas Deus o pessoal tem que me ver marcando gol, não adianta você e aí Deus foi torcendo. ministrando no meu coração sobre isso, assim, que vem, claro, né, de uma confiança do Senhor, da intimidade, daquilo que Deus tem feito na minha personalidade, no meu caráter, né? E tem a ver exatamente com isso. Não, eu não preciso estar em tudo, eu não sou boa em tudo, eu tenho as minhas limitações, eu não sei cantar. Tá tudo bem eu não estar no louvor. Verdade. Sabe? Sabe? Tá tudo bem eu não estar no louvor, eu posso estar fazendo outra coisa. Então, descobrir no secreto os nossos dons, os nossos talentos, todas nós temos. O Senhor depositou em nós coisas perfeitas, coisas grandiosas, coisas para contribuir para a obra dele. A gente não precisa estar comparando a nossa vida, a nossa habilidade com a outra, né? Mas ela canta melhor, ela né, se porta melhor, ora mais fervorosamente. Não, cada uma de nós tem uma característica. Então, quando a gente entra nesse lugar secreto e Deus vai forjando a nossa personalidade, nosso caráter, não tem mais lugar, não tem mais espaço para comparação. Isso. Para o ego. Eu amo isso, Lu. Isso também é uma coisa libertadora e é muito difícil para a natureza humana, porque no momento em que a gente for convidado para alguma coisa, até uma coisa muito importante para fazer, algo que tenha muito destaque, e a gente tiver a noção de que não somos nós que deveríamos falar, não, mas essa minha amiga aqui tem muito mais, tem todo o perfil que você está procurando, eu não tenho, mas procura ela. E isso eu acho que é muito difícil, sabe? E é algo que a gente tem que buscar, porque está muito ligada a gente dizer não para aquilo que não é nosso propósito, por maior que seja, por mais destaque que aquilo nos dê, mas se a gente estiver fazendo aquilo que a gente não deveria fazer, a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Sendo que a gente está se comparando, está concorrendo ali com outra pessoa. E perdendo tempo, né? Porque às vezes tempo. Deus tem outras coisas para nós e a gente está ali perdendo tempo, né? Amarrando uma coisa que Deus tem muito maior para as nossas vidas se a gente estiver no centro da vontade dele. E fazer algo que a gente não foi chamado para fazer e não tem habilidade para fazer vai nos arrebentar depois. Então, é aquela frase também, né? Ser bem-sucedido é fazer o que você foi chamado para fazer, estar no lugar certo. E no tempo certo, no né? tempo Porque certo. tem uma outra situação também, agora até me lembrei de um exemplo meu, pessoal, né? No final do ano passado, eu tive a direção, a confirmação, Deus falou sobre fazer teologia, é algo que está no meu coração, é uma coisa que tem a ver com o meu chamado, eu amo ensinar, amo ler, escrever, fazer resumo, imprimir. Então, Deus falou muito sobre isso. Laminar. E eu estava muito disposta a fazer. Né? Era uma coisa que eu já tinha conversado com os meus pastores, já estava tudo certo. Mas o tempo não era esse agora.
Esse primeiro semestre na minha vida não tinha condições de eu encaixar uma faculdade. Então, o tempo certo também de você fazer as coisas, né? Não é que não vá se cumprir, vai se cumprir, porque Deus já me prometeu, é uma palavra de Deus sobre a minha vida, eu tomo posse, amém. Mas não é o tempo, né? Então, o cuidado também da gente saber dizer não no tempo das coisas, né? para o momento, não é que seja o não, às vezes não é um ponto final na situação, né? Para mim, o momento foi dizer não para este momento de fazer teologia, mas ano que vem estamos aí, né? Então, assim, essa questão é importante também, né, do tempo. Isso, discernir as fases. Meninas, vamos compartilhar. Tem algum comentário mesmo? Tem bastante comentário. Até então vamos falar com vocês aí. Ai. Inclusive, queria até perguntar se vocês têm alguma experiência nessa área do não, se vocês passaram por algo que vocês queiram compartilhar, escrevam aí para a gente ficar sabendo. Tem algumas nesse sentido, que ela fala, o teu marido falou lavar a louça é bênção. Então, eu espero que ele esteja lavando enquanto ele está assistindo, né? Isso. O meu lava, também. Gente. Eu preciso honrar meu marido, ele tem lavado louça. Deus, Glória a Deus pela vida do meu pastor. Com ele. É o secreto. A Esté falou verdade. Eu já tive essa experiência também de receber essa sondagem do Senhor e perceber que a minha preocupação era maior com a minha reputação. Era mais com a minha reputação. A Marcele falou, tem nãos que são necessários e já chegou a doer mais em mim do que a pessoa que recebeu. Temos que pedir discernimento, ouvir a voz de Deus. Eu já me surpreendi quando disse um não, que foi muito difícil, e a pessoa me agradeceu, dizendo que precisava desse não. Essa foi a Claudinha que falou. A pastora Lucilene já falou que ela não tem dificuldade de dizer não. Você é interessante, não tem dificuldade de dizer não. Oi, que bom, tá ótimo, pastora Lucilene. Parabéns. Aí, muito para aprender com a pastora também sobre isso. E tem mais... Deus tem que ver... o não pode ser uma espera apenas, a Marcele falou, né? Para o momento, sim. Isso. Exatamente. Isso mesmo. E é bem isso. A Marcele comentou isso, dói mais, às vezes, em quem fala. E eu lembrei de uma situação também que a gente passou lá em casa de um adolescente, né? Ele vinha sempre para o pastor João, assim, pedindo para pregar. Pastor João, me dá uma oportunidade, me dá uma oportunidade. E a gente via muito Deus na vida dele, muita vontade de fazer aquilo certo, mas ele era muito novo, na fé, muito novo, com preparo e tudo, para pregar numa igreja. E aquilo podia ser, assim, destrutivo na vida dele, sabe? Eu fiquei me colocando no lugar, eu falei, se eu tivesse uma oportunidade com essa idade, eu teria me arrebentado, e talvez eu ia ter ficado tão mal que eu nunca mais ia querer fazer aquilo, eu ia precisar de terapia para me curar e voltar a fazer. E aí a gente ficava nessa coisa dividida, de querer dar oportunidade, de não, de repente... Sabe aquele temor de jogar um balde de água fria no chamado da pessoa? Meu Deus, e agora o que a gente faz? A gente foi trabalhando e orando. Ele falou, filhinho, eu estou cuidando de você, mas hoje eu não posso deixar, porque isso é um cuidado com a tua vida. Vai ter o tempo, vai ter o momento, estuda, se prepara, se consagra, e no tempo certo vai acontecer. E ele foi bem persistente, porque ele ficava ali toda semana. Mas foi um não necessário pelo outro. Então, existem nãos também que são uma prova de amor, né? Um ato de amor com a vida daquela pessoa. Isso aí, meninas. E aí, Mê, eu fechou? estava pensando até sobre esses agora, sim. As mulheradas estão interagindo mais aí, vocês mandam e a gente vai lendo. O Eduardo acabou de escrever. Eu e a Betina estamos firmes aqui, mas a louça vai ficar para depois. Ai, Jesus, depois, tá Dudu, antes das 9h30, tá? Quando ela chegar Senhor. aí. Tem tempo. Eu estava pensando também sobre o porquê que muitas vezes, gente, eu já me peguei repetindo essa frase para mim mesma várias vezes. Por que eu aceitei? Por que eu falei sim? Enquanto eu estou fazendo, sabe? Tipo, que você volta, meu Deus, mas o que aconteceu? Por que eu disse sim? Por que eu falei que eu ia fazer? Tem gente que está tão de bom humor que você sai falando sim pra tudo. Por que eu falei que eu ia vir, gente? Por que eu falei que eu ia nesse negócio? Não está dando, aí você está se quebrando. Eu sempre tive muita dificuldade de dizer, eu sempre achei que as coisas cabiam no dia, sabe? Então, eu nunca calculei aquela hora ali, tipo, do deslocamento, do meu tempo de me arrumar. Não, gente, vai dar. Daí, no final das contas, eu estava me quebrando, porque eu tinha dito sim, né? Então, eu tinha que me quebrar para chegar. E a culpa não era da pessoa, fui eu que disse sim. E aí, eu comecei a pensar também, por que eu falo o sim na hora e depois eu me arrependo? E eu estava pensando sobre a procrastinação, né? Sobre o não, a ausência do não, o dizer não, a procrastinação, que eu sempre também batalhei contra a procrastinação.
E eu li um conteúdo muito interessante sobre isso, sobre por que a gente procrastina, que eu já fui me aprofundar um pouquinho mais. E faz muito sentido, porque o não, para a gente falar, vai ser agora. O desagradar, o momento ruim vai acontecer agora. E o fazer aquilo é lá na frente. Então, ok, eu vou agradar a pessoa agora e lá na frente eu me resolvo quando eu tiver que fazer. Então, você procrastina aquilo, até que vai chegar uma hora que você vai lidar, vai ter que lidar com aquele momento, vai ter que lidar com aquela situação. Então, o não é evitar. A gente consegue evitar o momento ruim agora, se a gente falar sim. Então, eu vou ficar de boa, a pessoa vai ficar bem, depois eu me viro. E a situação em si a gente consegue procrastinar, entendeu? Então, sempre foi o que eu fiz. Eu simplesmente passava para frente o momento desagradável. Tipo, lá na frente eu vejo, lá na frente eu vejo. Só que essa frente chegava e aí eu tinha que dar conta, né? E muitas vezes o remediar é pior. Porque daí você decepciona a pessoa, você pode não fazer do jeito que você deveria ter feito, né? E óbvio, né, o meu conteúdo pode ser diferente do seu conteúdo, né? Tipo, enfim, cada um tem que fazer essa autoanálise. Mas a minha dificuldade sempre teve um fundamento com a rejeição. Então, eu tinha muito medo de ser rejeitada, minha reputação, o que a pessoa ia achar de mim. Então, eu vou tentar agradar todo mundo, dizer sim para todo mundo, porque o meu conteúdo era esse, né? A minha dificuldade era essa. Não, eu não quero que a pessoa me rejeite, eu não quero que, enfim, por causa das minhas dificuldades lá atrás. E aí, lá na frente, a pessoa vai estar de boa, me esperando bela e satisfeita, esperando eu fazer, esperando eu chegar, e eu que vou estar me quebrando. Eu assumia o ônus pela pessoa, entendeu? Então, tipo, eu não quero desagradar ela, joga pra mim que eu mereço, eu sofro aquilo. Então, deixa comigo, sabe? E, no final das contas, esse não e esse sim está muito ligado à nossa identidade, né? Aquilo que a gente pensa, né, o que nós pensamos de nós mesmos, o que a gente acha que a pessoa vai pensar de nós, e nunca o que Deus acha da gente, né? O que a gente acredita de nós mesmas, o que nós achamos que nós somos, ou o que a gente acha que a pessoa vai estar pensando da gente. Isso que a Mê está falando, é muito difícil. Isso que a Mê está falando, eu tenho até uma dica, né? Um conselho, se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, mas assim, agora me veio assim de falar isso, que é algo que eu tenho praticado na minha vida, de um tempo já, acho que 1 ano e meio, quase 2 já. Eu dificilmente digo sim sem orar pelo menos um dia, se eu tiver essa oportunidade, entendeu? Tipo assim, claro, já teve coisas que eu tive que resolver na hora, mas se for algo assim que eu posso ter essa oportunidade de orar um dia, uma noite, eu vou orar. Tipo assim, pode, amanhã a gente conversa, eu vou orar, vou pensar aqui e tal. Então, assim, não diga sim de pronto. Né? Procure ter essa oportunidade de buscar Deus antes de dar uma resposta definitiva. Só que o problema é maravilhoso isso, Lu. E eu preciso aprender. Só que quem lida com a procrastinação também acaba procrastinando nesse momento, entendeu? Porque, nossa, eu vou empurrar até não dar mais. E o que acontece quando você tem essa dificuldade? É que muitas vezes a pessoa vai ficar te esperando e você vai ficar empurrando, porque você não quer lidar com aquela situação, entendeu? Até para dar resposta, vai ficar empurrando. E não é porque, nossa, você é irresponsável, porque aquela pessoa... Não é isso, é porque você tem conteúdos que você não tratou. Então, o meu fundo de procrastinação sempre foi esse. Eu não quero desagradar a pessoa, eu não quero ser rejeitada. Então, eu vou empurrando até eu não poder dar a notícia ruim, né? Então, é muito importante isso. Assim, o meu conselho, né, como quem já foi, assim, teve muita dificuldade nesse tema, é que você procure sempre a motivação. Tipo, a gente trazer para o intencional é muito bom, né? Porque a gente consegue se analisar. Mas sempre procurar se perguntar por que eu não estou conseguindo dizer não. Por quê? O que esse sentimento vai me trazer? Ou por que eu estou procrastinando? Por que eu estou atrasando isso? Por que para mim é tão mais fácil dizer sim agora? Por que eu me quebrei para fazer esse negócio? Qual que é o motivo, né? E não adianta ficar com raiva de quem pediu, porque a culpa é sua que não disse não, entendeu? É difícil entrar na cabeça, gente, não é fácil. Anos e anos, eu tenho 30 e poucos anos nas costas. Olha, gente, é complexo. A gente tá meio filósofa hoje aqui, eu tô sentindo. Tá profundo, gente. Numa linha assim. Tinha pensado numa coisa, me fugiu aqui Mas agora. Os comentários aqui, quando você pensa, não tá nada profundo, gente. Não. Tá todo mundo falando da louça. Gente, tá volta, rendendo. gente. Esquece essa louça aí, gente. Aqui,
Meu O pastor Deus, João e o pastor Eduardo meu marido estão tumultuou. causando. A pastora Lucilene aqui falou de recebo, que é uma lava-louça. Ela Amém. falou, comprem uma lava-louça, tá? Isso aí. É isso aí. Se eu estava aqui falando, a louça já estava lá em casa lavando, entendeu? É isso aí. A Marcele falou, já fiz tanto isso que a Melina está falando, até Deus começar a me falar que eu precisava dizer muitos nãos e que eu não posso dar conta e muito menos resolver tudo. A gente não pode, gente. Uma coisa que eu pode. lembrei, senão vai fugir de novo. A gente não pode e não deve decidir nada pela emoção, porque o nosso coração é enganoso. Então, o que acontece isso que você falou já aconteceu comigo assim. Aquele dia que você está muito empolgada, muito feliz, aquele dia, sabe? Ai, vai dar tudo certo. Você sai dizendo sim para todo mundo. Então, minhas filhas, por exemplo, mãe, a gente pode segunda-feira ir no Barigui? Claro, filha, vamos segunda-feira no Barigui. Mãe, daí no Barigui a gente pode comprar isso, isso, isso? Claro que a gente pode comprar isso, isso, isso. Mãe, aí depois do Barigui a gente pode ir no shopping? Podemos. Aí o marido fala alguma Sorvete, coisa. McDonald's, tudo. Mãe, à noite, daí na segunda você pode? Eu falei, posso, porque naquele dia específico eu estava de bom humor. Mas eu não planejei minha segunda-feira, eu não olhei minha agenda, não sabia o que tinha que fazer. Chega na segunda-feira, eu estou atropelada, eu tinha prova, tinha outro compromisso. Aí, o que é o pior disso? Você não cumpre com a sua palavra diante da sua família, e isso é terrível, porque a Bíblia diz que o nosso sim é sim, o nosso não é não. Falou, cumpra. Tá, vale um escrito. Cumpra, você Falou, se tá falado. descabela, mas você cumpre. E você frustra todo mundo, você se frustra porque você não se organizou. E Então, você fica com raiva de quem te pediu. eu falei, filha, Interessante você tá me pedindo isso. essas coisas agora. Aham. Acho que a mãe só tem isso para fazer. Eu tô cheia de louça para Acho que eu sou lavar. escrava. Já de mudou você. todo o contexto, né, da história, viu? A menina, Aham. exatamente. E outra coisa, de mau humor também, porque daí você vai sair falando não para tudo. E tem gente que também, um dia a gente vai falar assim, sem medo de dizer sim. Sim. Porque tem gente que é viciada no não. Você chega e fala, você pode ter coisa? Não, não, não. Nunca dá nada. Nunca É pode. um problema também. Então, a É. nossa emoção, você faz o quê? Você põe na cruz. Por isso que esse tempo, quando a gente pode, é bom usar, né? Você analisa, você reflete, você deixa você ir para o teu espiritual, para o teu racional, Pra mim é excelente. e não sai agindo Falando na tua tudo. emoção. É. Porque, gente, TPM chega, mau humor Chega chega. pra todo mundo. Aí, E eu estava pensando também Boleto chega. em quem tem facilidade para dizer não. E quando eu falo, tipo, facilidade, é quando é o não muito liso, assim, que é não para tudo, também né? é ruim. Então. E eu estava pensando sobre isso também hoje. Eu pensei em duas formas, né? Não sei se alguém se identifica ou se alguém conhece, alguém que vive, né, que convive com isso. Mas é que muitas vezes a gente gosta do controle de as pessoas estarem pedindo as coisas e insistindo pra gente, entendeu? Parece que Meu Deus, alguém tem está muito isso. adulando, sabe? Uhum. Sabe aquela pessoa que você tem que estar pedindo, daí fala, não, mas meu Deus, mas você é tão boa, daí tem que ficar adulando a pessoa, daí levanta a moral da pessoa, que a pessoa gosta daquela insistência, né? Parece se sente importante naquele momento. E eu já convivi com gente assim, e tem que ver também qual é o fundo, é a carência, tipo, nossa, eu gosto que as pessoas insistam comigo, sabe? Esse é um dos problemas, vocês já conviveram com gente assim. Eu até identifiquei, assim, alguém que já conviveu comigo também, que era bem nesse estilo, assim. E outra parte é aquele, o controle. Talvez a mulher tenha dificuldade, né? A gente gosta mais de, tipo, não, deixa que eu faço, ou enfim, não sei qual que é. Até com a família, com filhos. A gente faz muito isso, inclusive com os maridos, se a gente for parar para pensar. Em vez de falar assim, você pode, deixa que troque a fralda, você fala assim, não, eu sei fazer isso melhor, deixa que eu já faço. Exato, tipo, é o controle. Sabe? Se eu fizer, vai ser mais rápido. Ele vai ficar com as crianças, mas será que vai dar certo para eu fazer tal coisa? Não, deixa que eu nem vou. Ele que vai, eu fico com as É uma crianças. característica das pessoas muito centralizadoras também, né? Eu sei fazer melhor. Eu sei fazer melhor. Não vai dar certo se eu não tiver. Já E faço dá rapidinho aqui, já resolvo. Vai estar com a fralda exato. trocada, às vezes, do lado errado? Vai, irmão, mas vai dar tudo certo. É verdade. Né? Eu já vazando. convivi também com gente. Nossa, gente, eu já tenho muitos anos Conviveu na com Terra. gente assim, sou eu, Eu uai. tenho muitos anos na Terra, mas com gente assim. não é. Produção É porque eu lá, já amada. convivi com gente que é muito interessante, né? A gente aprende com todo mundo com que a gente convive. Mas que a pessoa nunca deixava os outros fazerem nada, a gente fazer nada, mas depois ficava com raiva da gente, reclamava, entendeu? Tipo, nossa, eu faço tudo, nossa, não sei o quê e tal, tô muito sobrecarregada, mas a pessoa não pedia ajuda. Exatamente. Sabe, às vezes delegar também, né? Gente, Não esse sabe, assunto rende, hein? Dividir, compartilhar, é Centralizava, verdade. né? Tipo, Tudo em gente, si, né? Tem Tudo mais, em vamos si. ver mais comentário Tá, aqui. vai vendo aí. A gente vai entrar para o nosso terceiro tópico da noite. Nossa hora vai, hein? É para ser pocket, então
Vamos lá. A Sá falou aqui, ó. Tem hora de dizer não para as tarefas de casa para curtir a família. Isso é verdade. Até para as tarefas de casa, diga não e viva sim. A pastora Lucilene também falou. É difícil, gente, porque agora às vezes a gente fica pensando na bagunça que está em casa, que tem que chegar e tem que arrumar, mas muitas vezes tem que ficar lá, né? Deixa um tempo, não vai matar ninguém. Né? A gente tem que ser mais leve com a gente mesma. Leveza, né? Leveza. Isso lá. mesmo. Meninas, o nosso terceiro tópico, a nossa terceira abordagem dentro do nosso tema é sobre relacionamentos abusivos. A gente também fez essa pergunta lá no Insta, a interação foi muito legal, vou ler algumas aqui. Dentro da porcentagem das pessoas que responderam, a gente fez a pergunta se você já viveu algum tipo de relacionamento abusivo, e aqui é importante deixar claro que nós não estamos falando só de casais. Relacionamentos abusivos, eles podem acontecer e acontecem em amizades, namoro, casamento, chefe com empregado, líderes, enfim, no relacionamento interpessoal pode haver abuso. Então, a gente abriu essa pergunta e 68% das pessoas que responderam disseram que sim, já viveram algum tipo de abuso, 32% não. E nós perguntamos, você quer compartilhar como que foi? Algumas pessoas responderam. Então, algumas respostas aqui. Minha melhor amiga, na época, não me deixava ter outras amigas. Tive namorado possessivo, ciumento, ciúmes até do meu sobrinho. Detalhe, ele era um bebê, sobrinho. Todos ocorreram pela minha dificuldade de me posicionar. Então, essas foram algumas respostas que a gente trouxe. Então, o que acontece dentro de um relacionamento abusivo? Ele é pautado pelo medo. Então, a gente está falando de não ter medo, de viver destemida, nesse sentido, de avançar. E todo relacionamento abusivo ele tem a ferramenta do medo. O abusador, a pessoa abusadora, ela usa do medo para te abusar, seja emocionalmente, seja fisicamente. O medo é uma ferramenta. E são duas pessoas ali no relacionamento que provavelmente, de uma forma muito comum, tem problema com a autoestima. Então, engana-se quem pensa que o abusador é uma pessoa muito bem resolvida. Ele tem um problema sério com a autoestima. É uma pessoa de baixa autoestima que, na maioria das vezes, já sofreu abuso também. E a pessoa abusada, ela entra numa relação que, aparentemente, estava tudo normal, porque não é muito óbvio. Não é uma pessoa 100% cruel e abusadora o tempo inteiro. É aquele jogo do morde e assopra. Então, ela super te elogia, nós vamos falar aqui de algumas características, ela te coloca para cima, ela é uma pessoa incrível e, de repente, o comportamento abusivo ele vem. Por isso que é tão difícil identificar. Eu acompanho uma jovem que viveu isso, a gente estava até conversando essa semana sobre isso, ela foi alertada por todas as pessoas. Ela falou assim, Dé, todo mundo me avisou. E eu brigava com todo mundo, e eu defendia a pessoa, e eu falava, vocês estão errados e a pessoa está certa. E eu falei, você precisa se perdoar, porque você foi manipulada, você entrou num relacionamento que parecia um conto de fadas no início e te fez tão mal depois, mas você foi enganada. E a gente não está livre disso, isso é importante dizer. Às vezes a gente olha e fala, como que permite? Gente, a gente não está livre. Então, a gente precisa falar disso também. Nós entendemos que é um tema muito relevante para o nosso tempo. Infelizmente, os dados estão aí para dizer que os abusos contra a mulher, a violência doméstica, os abusos dentro de casa, seja com pais e filhos, que isso também acontece, filhos abusando de pais, muitas vezes com idosos, cônjuges se abusando ali nesse sentido, aumentaram muito nesse tempo de isolamento. Então, o lar, que era para ser o nosso refúgio, o lar, que era para ser o nosso lugar de segurança, ele vira, às vezes, um campo de batalha. Então, a gente quer falar um pouquinho com vocês sobre isso. Antes da gente ir para o final dessa parte, a gente já quer te perguntar, você viveu algo assim? Você já teve alguma experiência que você queira compartilhar, até como testemunho para as outras mulheres que estão acompanhando? Nós temos entendido que o testemunho gera vida. Nós amamos testemunhos porque mostra o poder de Deus sobre as nossas fraquezas mesmo. Então, a gente não está aqui para dizer para você que é fácil vencer todas essas áreas, mas como pessoas normais, que falha, que erra, tanto quanto você, nós estamos aqui dividindo, trocando, para a gente acrescentar uma na vida da outra e entender que nós não estamos sozinhas. Nós temos a Deus, mas nós temos pessoas para nos ajudar. Então, nós queremos caminhar com você.
Então, eu vou ler aqui, anotei algumas características, porque são frases corriqueiras que acontecem. Veja se vocês identificam alguma coisa aí. Características e sinais de uma pessoa abusadora. Então, ela é controladora. Essa é uma característica. Como assim controladora? Ela que decide onde que vai, qual o lugar. A última palavra é a dela. Então, ela controla nesse sentido. Tem que ser do jeito dela. Coloca culpa sobre você. É uma pessoa que dificilmente vai reconhecer o seu erro. Então, você sempre foi a culpada. Ela fez o que fez por causa de você, mas veja bem, você provocou, veja bem, você falou daquele jeito, por isso que ela agiu daquele jeito. Então, coloca a culpa sobre você. Determina como você deve agir. Então, é bem incisivo nisso. Tem dificuldade em ceder. Orgulho. Uma pessoa ferida, ela normalmente é orgulhosa. Então, o orgulho ele tem a ver com abuso, com traumas, com essa relação. Você deixa de dar a sua opinião com o tempo por medo do conflito. Então, é tanto o conflito e o medo ali imperando que você acaba se anulando. Não vou nem falar nada. Deixa, porque vai dar conflito. E quais são algumas frases bem comuns de se ouvir? Você vai vestida assim? Você vai com essa roupa? Essa é uma frase. Se você não ficar comigo, você não ficará com mais ninguém. Essa é clássica, né? Clássica. E lembrando, gente, isso não é só relacionamento amoroso, tá? Amizade também. Só eu te entendo. Você nunca vai achar alguém que te trata como eu. Eu só fiz isso porque você me provocou. Eu não estou te seguindo, eu só estou te protegendo. Não acha que está muito gorda ou muito magra? Não tem a ver com peso. Não está bom do jeito que está. Eu fiz tudo isso porque eu te amo. Para onde você vai e com quem? Você só é o que é hoje por minha causa. Porque eu sou uma pessoa muito incrível. Então, essas são algumas frases muito comuns que a gente ouve. E eu queria perguntar aqui para as meninas se vocês identificam, se vocês, em algum momento, já viveram isso, algum relacionamento assim, como foi? Dé, então, você está falando aí, essa semana eu escutei uma reportagem na TV, um relacionamento de 2 anos, eles namoraram, noivaram. Como aumentou muito os índices, eles estão trazendo muita reportagem sobre isso, né? Então, essa já foi a segunda, acho que eu vi nesses últimos 20 dias aí. Mas eles namoraram, noivaram, enfim, 2 anos de relacionamento, casaram, e o casamento com tudo que tinha direito, gente. Tinha foto de todos os tipos, vestido de noiva, tudo. 5 meses durou o casamento. E ele começou a abusar dela em todas as áreas, assim, tipo, a roupa, você não vai assim, eu vou ter que ir junto. Não. Então, a reportagem era bem longa, assim, falava dessas características, a maioria que você falou aí, as frases também bem características do abusador, né? Bem tenso mesmo, bem difícil. Eu não lembro de nenhuma situação que eu tenha passado, na verdade. Tive um namorado há muitos anos atrás que implicava um pouco com o batom. Mas tem que passar batom? Vai sair de batom? Não sei o que ele tinha com o batom, mas enfim. Batom, é ótimo. Eu acho que eu fiquei até com trauma do batom, porque hoje não é um negócio que eu amo, gente. Eu não sou a rainha do batom. Olha só, vamos liberar. Mas agora eu estou lembrando aqui que ele falou, você vai de batom, tem que ir de batom e tal, não sei o quê. Mas assim, logo terminei o relacionamento, mas já era uma forma de abuso, com certeza. Comigo também eu não lembro, assim, sinceramente, mas eu já convivi tipo, bem próximo, assim, com relacionamentos, principalmente, eu percebia que quem está por fora sempre percebe, né? Quem está dentro tem mais dificuldade, mas de isolar a pessoa, sabe? Tipo, até amiga próxima minha, assim, que acaba, tipo, o abusador, o namorado, enfim, acaba se mostrando como suficiente para aquela pessoa. Então, você não precisa de ninguém mais, porque você me tem, né? Então, de uma forma muito sutil, isola do resto. Por quê? Porque daí ninguém vai conseguir chegar na pessoa e não vai perceber o que está acontecendo, né? Mas também já de amiga muito próxima, assim, do namorado falar. E, gente, ela passou anos namorando com ele. E depois ela contou pra gente, né? Mas de falar que ela não era tão bonita. Tipo assim, falar, olha, você se acha bonita, você não é tão bonita. Então, tipo, quando ela terminou e ela contou aquilo pra mim, tipo, eu falo, gente, se o cara me fala um negócio desse, eu mato, né? Mas você se acha muito porque você nem é tão bonita. Daí ele já chegou a falar assim, se eu quisesse outra menina, eu ficava com outra menina mais bonita do que você. Então, namorou o quê? 4 anos, sabe? Então,
É muito... Começa muito assim, não é só no casamento, ali dentro de casa, quando ninguém tá vendo. Não, mas às vezes é uma coisa... No namoro você já percebe, sabe? Sinais disso. Então, e o que me preocupa, por exemplo, nessa história que você contou agora, e nessa reportagem, é o tempo, né, que a pessoa tá junto com a outra e não consegue identificar uma característica. Como é sutil. Porque justamente entra nesse morde-assopra. A pessoa, ela faz isso, mas aí quando confrontada, ela chora, ela se sensibiliza, e aí você acredita. Claro. E então, a gente... Quem está de fora fala como que a pessoa... mas vê. ela está envolvida com aquilo. A gente está dizendo de anos. Então, ele fala assim, você nem é tão bonita. Isso, repetidamente, ela vai acreditar que nem é. Então, ela vai falar, realmente, se eu não ficar com ele... É melhor ficar com ele do que com ninguém, né? Não consegue dizer não para aquele relacionamento por medo de ficar sozinha. Isso, e aí a gente entra num outro viés, assim, de criação. Se você teve uma criação que você teve a tua identidade firmada, se os teus pais falavam quem você era, te incentivaram, você dificilmente vai cair nisso. Mas não, gente, quantas pessoas têm isso? Pouquíssimas. As pessoas nessa fase de firmar a identidade, elas passam por N processos familiares ali que muitas vezes ela não acredita nela, porque o pai não acreditou, porque o pai talvez já era um abusador, porque a mãe nunca afirmou nada sobre ela. Então, ela vai, qualquer migalha serve. Fica difícil ela se posicionar, ela não tem um critério elevado de o que... Por isso que até é importante, nós temos filhos hoje. A gente está falando para mães que estão nos acompanhando. A gente precisa, talvez nós não vivemos isso, mas quero atentar aos sinais com os nossos filhos, para que a identidade deles seja tão firmada que quando chegar na fase do casamento, o que eles vão aceitar é o padrão que a gente colocou, que o Senhor tem para eles, que isso seja tão, sabe, tão longe do aceitável. Porque na igreja, isso tudo que eu estou falando, da igreja, de crentes, exatamente, né? Não estamos livres disso. Nossa, mas você namorando o cara da igreja, não quer dizer, infelizmente, né? Não quer dizer muito, garantia, assim. E quando chega num ponto de... a gente pensa, nossa, mas como que aquela mulher aguentou o cara bater nela, por exemplo, né? Mas quando chega nesse ponto, não foi do nada que o cara simplesmente, nossa, meu amor, e de um dia para o outro, pá. Não, tipo, são anos já anulando a mulher, são anos dizendo que ela não vale nada. Imagine você vivendo aquilo o tempo inteiro, de alguém, tipo, colocando isso na tua cabeça todo dia e tal. Então, realmente, eu mereço o que vem, né? Lógico. Então, realmente é uma construção de identidade, de valorizar, de mostrar quem a pessoa, quem a mulher é para Deus. Tipo, ninguém mais pode dizer o contrário daquilo, né? Então, não é simplesmente, nossa, vou tirar, como... A gente até, às vezes, fica assim, como que a mulher aguenta isso? Como que não sei o quê, né? Um anseio, assim, de tentar entender, mas não é de um dia para a noite, né? Muitas vezes vem do namoro já. Uma frase que eu li ontem falando assim, quando a pessoa está se afogando, você tem que salvar ela do afogamento e não ensinar ela a nadar. Então, assim, momento, se você vê e sabe que alguém está passando por isso, só salva ela disso. Depois você mostra para ela todo o padrão correto, depois eu te ajudo a entender um padrão correto. E a gente precisa, então, estar mais atentas a isso, porque nós, como igreja, a gente tem um papel social. Sim. E essa é a realidade dos nossos dias, e talvez só piore. Então, a igreja precisa se levantar como voz do Senhor nesse tempo, justiça do Senhor nesse tempo. Então, nós não podemos simplesmente ignorar esse assunto, fingir que não acontece. Não existe. Existe, acontece. Eu até anotei aqui os dados. A cada 2 segundos, uma mulher sofre violência física ou verbal. Cada 2 segundos. Então, enquanto a gente está conversando, quanta violência já aconteceu. Então, a gente precisa, assim, falar, e até quem trabalha com isso, autoridades, delegacia, enfim, eles falam que quando chega no ponto da agressão física, por mais ruim que seja dizer isso, mas é mais fácil. Porque é óbvio, é evidente. Então, foi como você falou. Tal pessoa sofreu uma agressão física. Está na cara que tem alguma coisa errada. Agora, o abuso mental, psicológico, emocional... É mais difícil até de você provar, né? Provar. Então, é muito mais delicado e a gente precisa estar atentos a isso. Eu vivi, não com gravidade nem nada, mas eu vivi isso na amizade, com relação a amigas, né? Eu tive uma amiga, na verdade, que eu identifiquei assim, com comportamento abusivo com relação a mim. Era sempre, isso também é uma característica, era sempre do meu lado, servindo ela. Então, eu tinha que fazer... ela não me perguntava se eu podia. Era assim, você vai fazer isso para mim. E eu, tá bom. Porque eu entrei numa conduta assim, de agradar a pessoa.
E eu ouvi isso dela, eu sou sua amiga, eu sou sua melhor amiga. Se você não tivesse eu como amiga, você não teria mais ninguém. Olha tudo que eu já fiz por você. E ela realmente tinha feito muitas coisas boas. Então, eu ficava com aquela culpa, aquela sensação de gratidão. Parecia uma dívida, uma coisa estranha. É a dívida, né? E, na época, a gente não assimila muito. Mas eu comecei a amadurecer, a refletir, a ver. E, uma vez, até o João, imagina, eu já estava casada. Essa amizade veio de anos, assim. E ele falou para mim, ela faz mal para você. Você fica diferente quando você está com ela. Você fica assim, parece que você não raciocina direito. Você tem que agradar, você fica nervosa, você fica fora de você. Eu falei, não, isso não está certo. Parece que a gente não consegue ser a gente, né? A gente não consegue ser a gente. Eu falei, eu estou perdendo a minha liberdade por causa de... E aí foi o não que eu tive que falar. Então, quando eu disse não, eu lembro de uma vez, assim, então eu vou na tua casa porque eu vou fazer tal coisa. Eu falei, não, você não vai vir na minha casa. Gente... Mas eu senti a liberdade, assim, foi físico. Eu senti o peso saindo. Eu falei, se eu conseguir falar um não, eu vou conseguir falar o segundo. E aí ela fez uma outra tentativa, eu falei, não. Aí uma outra, eu falei, não, nossa amizade acabou. E a gente se afastou, e aí a pessoa surtou, porque não aceita perder, foi muito difícil, mas eu fiquei tão... Quando você experimenta, você não volta mais. Eu falei, o que isso aqui na minha vida nunca mais. Então, foi muito libertador, assim, mas são anos, gente. É uma coisa assim que você fica preso realmente emocionalmente. E aconteceu algo muito parecido com a Duda, minha filha, esses dias. A gente pegou ela triste, mexendo no celular. Ela está estudando online agora, a gente precisou, né, dar ali o celular para ela ter as aulas. Ela falando com uma coleguinha de turma. E ela, mãe, olha o que ela fala para mim, mãe, isso não é de hoje, mãe, olha aqui as conversas. A gente pegou para ler, a gente sempre olha e tal. E, realmente, a amiguinha, assim, você só está nesse grupo das amigas porque eu te coloquei. Você só está, assim, com a fulana porque eu sou sua amiga. E ali a gente ficou muito triste, era uma fala bem pesada, já na infância, sabe? E o Espírito Santo me deu uma estratégia, deu para o João uma estratégia de falar para a Duda, assim, pergunta para essa sua amiga o que ela está passando. Pergunta se está tudo bem na casa dela, porque, filha, ela deve estar com algum problema. Porque ela deve estar triste, e aí ela quer te deixar triste também. E aí, dito e feito, a Duda perguntou, a menina desabou, falou que estava um caos na casa dela, a Duda ajudou ela. Eu falei, então você vai orar por ela, mas você vai se afastar. Então, você se posiciona, filha. E a gente ficou bem de olho, e ela também ficou depois bem melhor, se alegrou, e aquilo acabou. Eu falei, fala que você contou para os teus pais, que a gente está sabendo, e não aceitamos. Então, a gente passou por isso, assim, com relação à amizade. Compartilha aí. Tem um comentário aqui da Cássia falando que teve uma experiência assim na juventude. Realmente o medo era o bloqueio para sair da situação. Durou alguns anos, eu acho que era um relacionamento de namoro, né? E só quando consegui dividir com a família eu me senti segura para romper. Por quê? Porque isola, né? A pessoa isola para você não conseguir dividir com ninguém. E realmente, no período do abuso, eu me sentia muito culpada por toda a situação em decorrência das acusações que recebia. E aqui a Marcele também falou, tive um chefe abusador no começo da minha carreira. Quando decidi sair, tive medo até de pedir demissão. Era horrível. Não, isso também é uma situação muito difícil, né? Aqui a Marielle falando, já tive amizade assim também, Débora, como você comentou, né? E ela falou que esse não é uma libertação. E a pastora Lucilene falou que teve um amado até que tentou tirar o batom dela, mas não conseguiu. Gente, a pastora Lucilene é a melhor pessoa. Está interagindo conosco gente. Nessa noite, pastora. Obrigada. Amo o batom. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada aí pela interação. A libertação do batom. Muito legal. Viu? Um não deixava passar e o outro tentou tirar o batom. Gente, qual que é o problema do batom, né? Não entendi também. Tem muito com esmalte, sabia? Cor do Ah, é? esmalte. Mas esse gente. do batom também era esmalte. Era Ó. batom e esmalte. Agora eu viu? lembrei. O meu tá vermelho Coisa que hoje. chama atenção, na verdade. Então. Né? Ah, que chama sim, atenção porque do outro quer anular homem, a mulher, claro, né? Pra que Então, chama atenção com esse esmalte vermelho? Quem que está querendo nesse chamar sentido, atenção exatamente. com esse batom? É. Gente. Características, é né? muito- Exatamente. É muito sério E aí você isso. pode estar pensando, e o que fazer então? Então, o não é importante. Vamos colocar aí, dentro desses relacionamentos todos, isso é tão abrangente. Então, primeira coisa, você precisa identificar, você precisa analisar, refletir sobre isso que a gente colocou, sobre esses gatilhos, essas conversas, essas frases, que é muito comum, muito corriqueira. E você precisa se posicionar. Só você pode fazer isso por você. Então, o primeiro não, de não aceitar aquilo com você, é teu. Não aceite
uma amizade assim, não aceite um relacionamento com o seu chefe desse jeito, não aceite um namoro assim, porque os sinais eles acompanham o namoro, por isso que o tempo de namoro é importante. Não apresse as coisas, conheça a pessoa. É muito mais difícil se libertar disso dentro de um casamento. E outra coisa se afaste. Você não é o terapeuta dessa pessoa. Você não é a salvação da vida dessa pessoa. Você vai precisar se afastar. Foi como a gente colocou. O abusador, ele tem problemas. Ele tem problema de autoestima, ele tem problema de ter, muitas vezes, sofrido abuso. Então, ele precisa de ajuda. É uma pessoa que precisa de ajuda. E as ajudas estão aí. Nós sabemos de muitas, e igreja, e conselheiro, e pastores, e líderes, e terapia. Então, indique o caminho, mas se afaste, desde que outra pessoa cuide. Porque como você tem um envolvimento emocional, não é adequado que você seja essa pessoa que vai aconselhar e vai ajudar, porque você vai cair de novo no engano. Então, isso é muito importante. Agora, aprofundando um pouco mais, violência. Então, talvez você aí, em casa, que está ouvindo essa palavra, fale, não, mas o meu caso é muito pior. Eu sofro violência dentro de casa. Eu apanho do meu marido. Eu tenho sofrido violência física, eu estou passando por um momento difícil, eu preciso de ajuda. Nós também queremos dizer que estamos aqui para ajudar você. Então, você, se não quiser se expor nos comentários, a gente quer te dizer que existe um telefone que você pode ligar. 180 é o número, pedindo ajuda, pedindo socorro, isso é importante. Deus não criou o casamento para isso. Então, tem algo muito errado acontecendo aí e que precisa de conserto. Então, busque ajuda. Você não foi feita mulher para sofrer nenhum tipo de abuso. Então, as coisas elas podem parecer que são o fim hoje, que você está vivendo por isso. Normalmente, quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue enxergar o arco-íris depois, o sol brilhando, mas ele vai voltar a brilhar. Então, se posicione e não aceite. Diga não, não tenha medo de dizer não. E saia desse relacionamento. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. A gente não pode mais simplesmente ignorar esse assunto. A gente precisa trazer à luz, esse é o nosso papel, também por mais difícil, desafiador que seja, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. Eu achei até sobre isso que você está falando, é uma coisa que eu ouvi já há um tempo, que muitas vezes na igreja pode se confundir, né, entre perdoar e conviver com a pessoa. Então, você pode perdoar, Deus, né, nos ensina o perdão como um mandamento, mas o perdão não significa convívio. Você pode perdoar e simplesmente não precisar conviver com uma pessoa que é abusadora. Por quê? Porque aquilo está te prejudicando, né? Você não precisa passar por isso. Então, existe uma diferença muito grande entre as duas coisas, né? Que muitas vezes a gente confunde. E ser corajosa, né? Estava aqui pensando quando você falou, né? Ser corajosa desde a primeira abordagem. Né? A pessoa falou do batom lá, né? Trazendo esse exemplo que é o meu exemplo, né? E eu lembro que eu não usei, entendeu? Eu não usei a primeira vez, não usei a segunda e tal, enfim. Então, assim, na primeira, né, tentativa de abordagem errada, grosseira, você já se posicionar, né? E falar, não, batom não tem problema nenhum com batom. Qual é o problema do batom? Qual é a motivação exata? Qual é o problema do batom? Eu gosto, é algo que eu gosto, estou acostumada a usar. Né? Eu tenho aqui a minha caixinha, 34 mil batons. Então, dá licença que eu vou seguir usando o batom, né? Com todo o amor e com toda a delicadeza. Mas desde a primeira abordagem, isso é uma coisa que me veio muito forte. Às vezes vai empurrando também, vai deixando. Mas foi só hoje, né? Falou porque não estava de bom humor. Não. A primeira abordagem que você sentir que é além da conta, já se posicionar, né? Exatamente. Bem legal. Mais alguma coisa, meninas, que vocês lembrem? Senão a gente vai encerrando. Nosso tempo deu. Eita. Tem mais algum comentário, Mê? Quer compartilhar? Não tem mais. Dé, eu acho que uma coisa importante nesse tema que você falou, só para a gente encerrar, sim, para a gente até falar com quem já é da igreja, ou com quem é líder, enfim, né? Até porque eu estou há muitos anos na igreja e muitas vezes a gente não sabe como alguém aborda a gente, assim, nossa, estou sofrendo com isso, né? Estou sofrendo violência. E você, como líder, assim, tipo, você saber direcionar aquilo, sabe? Com sabedoria, de uma forma, né, socialmente correta, até legalmente correta também. Que aconteceu comigo já, de uma pessoa falar para mim, já sofri isso, era algo muito sério. E na hora, eu tive o discernimento de saber que orar ali naquele momento não era suficiente. Então, eu tive que perguntar, você está sofrendo isso agora?
isso é um problema agora, você precisa de ajuda? Mas muitas vezes não, muitas vezes, tipo, quantas histórias a gente ouve, né? Ai, mas eu procurei ajuda e me falaram para fazer isso, e ninguém ligou, sabe? Então, tipo, de como a gente orientar, assim, você como líder até, né? Pastora, né? Qual que é a orientação nesse sentido, assim? Isso é tão importante, porque eu lembro de uma vez um pastor comentando comigo que teve uma situação que ele aconselhou, e era muito complicada, assim, de abuso, de violência, e ele aconselhou o divórcio. Porque ele falou, prefiro você salva, viva, não tá insustentável. Enfim, esse casal, acho que não foi de Curitiba, isso faz um tempo já, porque isso era antigo, ele me contando, até me ajudando, né, a como lidar. Esse casal reatou, se reconciliaram e entraram com um processo contra o pastor, que tinha dito para eles se divorciarem. Então, é muito delicado. O que eu vejo assim, banque o processo, leve processo, mas fale o que precisa ser falado. Porque se o que a pessoa está relatando é verdade, você parte desse pressuposto de que o que ela está te contando é verdade, por isso que a gente é casal, é uma situação mais delicada, junta alguém junto com você ali para te acompanhar, para você ter uma testemunha. Então, eu falo, olha, eu chamei tal pessoa para estar junto comigo, porque o que você está me relatando é muito grave, ouça e aconselhe o que você precisa aconselhar, porque violência, por exemplo, uma pessoa está vivendo isso dentro de casa, isso, além de ser pecado, é um crime. Sim, não tem como você ser processado por você querer aplicar a lei. Você tem que falar para a pessoa, não, você precisa denunciar. Exatamente. Que é o que você precisa fazer, né? Exatamente. Então, resposta. Essa postura de destemida, isso entra muito nesse sentido. Você tem que fazer o que é correto, custe o que custar para você. Custe a tua reputação, esse casal pode sair falando mal de você, pode sair espalhando para a cidade inteira que existe um pastor que te aconselha a se divorciar. Não importa, o teu coração íntegro diante do Senhor, fazendo o que você precisa fazer, e você vai ter a consciência de que você obedeceu e que você aconselhou da maneira correta. Essa jovem que eu acompanhei, ela brigou com uma pessoa que falou isso para ela. Falou, se é isso que você está me falando, que esse rapaz faz com você, você precisa terminar esse namoro. E ela ficou muito braba e brigou. Hoje ela já falou, já pedi perdão, já liguei, já pedi perdão, porque hoje eu entendo. Então, a pessoa que aconselhou ficou assim, né, gente, eu ajudo e ainda ainda ouço isso, mas acontece. Então, tem que falar, a gente trabalha nessa linha e precisa ser sempre assim, o que o Senhor diz na palavra dele, qual é a verdade sobre essa situação. Então, é isso, custe o que custar. Então, a gente precisa aconselhar e pagar o preço por isso, que a gente sabe que não é fácil, mas que é imprescindível e importantíssimo. Amém, gente? Amém. Amém. Muito obrigada, meninas, aí por terem participado e interagido conosco. Foi um tempo muito especial. Aprendi muito aqui com vocês duas também. A gente nunca combina, né? Muito engraçado isso, né? O Senhor vai dando os temas, a gente chega um pouquinho antes aqui, aí e tal. E as roupas também, né? As roupas também, gente. A gente é um alinhamento paleta, muito profético. Aquela paleta de cores. Alinhamento. Então, porque nós entendemos assim que quanto mais espontâneo do coração, melhor é o que a gente tem vivido e buscado no Senhor. Então, a gente espera realmente que esse tempo tenha te edificado, tenha fortalecido a tua fé, tenha te feito avançar um pouco mais sem medo. Então, agora ninguém mais vai ter medo de dizer não, de se posicionar, de ir para o secreto. De ir para o secreto e buscar ouvir a voz de Deus, esse direcionamento. Para que convite eu digo sim, o que é distração, o que não é, o que vai me tirar do foco, o que eu preciso fazer, e não aceitar nenhum tipo de relacionamento destrutivo, abusivo, porque essa não é a vontade do Senhor para a tua vida. Então, nós vamos encerrar orando por você. Se nesse tempo que a gente estiver orando, você tiver algum pedido, você pode colocar. Nós temos boa parte da nossa equipe que não está aqui, está aí online, vendo vocês. Então, elas também vão orar pelos pedidos, vão responder os pedidos de vocês. Nós agradecemos a equipe. Então, obrigada por todo esse suporte. E se coloque aí diante do Senhor nesse momento, coloque os seus pedidos, coloque o seu coração. Queremos caminhar com você, somos um corpo no Senhor, em nome de Jesus. Tá bom? Eu vou pedir para a Mê orar para a gente, tá, Mê? Senhor, obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada porque nós nos completamos e assim a gente edifica, Senhor, o Teu reino. A gente cumpre um propósito maior. Te agradeço porque nós podemos fazer parte desse momento. Nós podemos fazer parte daquilo que você, Deus, está construindo, aquilo que o Senhor está escrevendo aqui na terra.
Nós te agradecemos por cada uma que ouviu. Eu te peço agora, Senhor, que o Teu Espírito sonde os corações, Pai. Que o Senhor traga luz, Deus, nos corações, nas vidas de cada uma dessas mulheres que escutaram até aqui. Quais são as motivações, quais são as dificuldades. Senhor, o que precisa ser tratado, o que tem um fundo, Senhor, que muitas vezes a gente ignora, por que muitas vezes nós conseguimos, com tanta facilidade, assumir coisas e tirar o nosso foco daquilo que não é o que o Senhor quer para a gente. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, para que o Teu propósito esteja cada vez mais firme no nosso coração, que a gente não consiga se desviar daquilo que é o nosso foco, Deus. E eu te peço também que o Senhor abençoe cada casa, Senhor, cada relacionamento. Eu te peço, traz à luz, Senhor, tudo aquilo que está escondido nos relacionamentos, Pai, tudo aquilo que tem sido, que tem denegrido a vida, tem anulado a vida dessas mulheres, Senhor, em nome de Jesus, dá voz a elas, Deus. Dá, Senhor, agora uma motivação, Senhor, que elas sejam destemidas em Ti, Pai, para conseguir viver o relacionamento que o Senhor tem para elas, Senhor. E eu te peço também, nos capacita como igreja, para que a gente cumpra a nossa parte, Senhor, na sociedade, de trazer a Tua justiça para a terra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, meninas. Deus abençoe.